Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, conscientização e lutas por direitos. Então vem entender a importância de falar sobre o nosso transtorno e ter uma voz ativa na sociedade. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, criadora da Tribo TDAH, e feliz Semana Nacional de Conscientização do TDAH! Yay! A gente tá aqui pra comemorar, é um episódio super especial, mas antes, recadinhos, eu tenho convidados pra apresentar pra vocês, são pessoas incríveis que eu chamei, escolhi a dedo, isso aqui, recadinhos, calma. Toda a tribo depende de você, ouvinte, pra continuar. A tribo pode acabar se você, de repente, não contribuir. Então, por favor, considere contribuir com a Tribo TDAH. A tribo tá... Assim, a economia está difícil continuar o projeto, então considere pegar um dinheirinho seu todo mês e ir lá em apoia.se/tributadh para o projeto todo continuar. E com isso você tem direito a entrar no nosso grupo secreto, você manda perguntas para os episódios que tem convidados, você sabe quem são os convidados antes, e você tem o nome dos seus episódios, e também os apoiadores da Tribo TDAH têm direito a receber parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes de agosto são Vitor Hugo, que faz aniversário dia 1º de agosto, junto com Danilo. Dia 3 tem Juliana Vielo. Dia 10 tem Yuri Moraes. E dia 11, Tali. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades no mês especial de vocês. Beijos da Tata. Vamos pro episódio, então? Essa semana, sempre que tem o dia 1º de agosto, é comemorada a Semana Nacional de Conscientização do TDAH. Foi uma lei aprovada em 20 de julho de 2022, é a Lei 14.420, que finalmente cria uma data para o TDAH. É a única data que a gente tem oficial, gente. É essa, só tem essa. E a gente tem que comemorar. Por isso, para comemorar, eu resolvi fazer uma festinha particular aqui e convidei pessoas maravilhosas. Eu sei que vai ter gente que vai falar, Tata, mas você podia ter convidado pessoa X ou pessoa Y. Primeiro, eu queria convidar pessoas que nunca tiveram nesse podcast. Segundo, eu escolhi a dedo. Terceiro, eu nunca vou convidar um coach que vende soluções mágicas para o TDAH e se você não cumprir e não der certo, a culpa é sua. Então, eu escolhi a dedo as pessoas que estão aqui. Eu queria apresentar por ordem alfabética. Clarissa Paiva é ilustradora, ela é autora do livro TDAH, Transtorno de Artista com Hipercriatividade. Oi, Clarissa, bem-vinda! Olá! Depois tem Heather Risby, é influencer TDAH, fundador do CONIN TDAH, que é o Congresso Internacional de TDAH em Língua Portuguesa. Olá, Heather, tudo bem? Tudo lindo! Que bom estar aqui, Tata. Muito obrigado aí pelo convite. E também Tahar Ibni, que também é influencer TDAH e palestrante. Olá, Tahar! Olá, Tata! Olá, tribo! Gente, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, assim, falassem os pronomes de vocês e cidade, estado que vocês são ou que vocês moram e qual o tipo de TDAH de vocês. E se vocês têm outra comorbidade. Eu vou começar agora de baixo para cima. Tahar, vai você primeiro. Porque eu sei que pessoas com T, a gente era deixado no fundo da lista, da fila de chamada. Então, às vezes, eu gosto de misturar um pouco as coisas aqui. Meu Deus, sobrou pra mim. Então, sou de Aracaju, Sergipe. Moro atualmente em São Paulo. E o meu TDAH é o combo, né? Tipo do McDonald's, que vem tudo, né? E é uma maravilha, gente. E você é ele dele? É ele. Heather, e você? Eu sou do misto também, né? Prioritariamente do tipo hiperativo, já fui muito mais hiperativo, né? E ao longo aí da minha jornada eu vejo que hoje a minha hiperatividade é muito mais mental do que física.
Então, mas continua ainda com hiperatividade física bem recorrente em algumas etapas, né? Porque eu vejo que o TDAH, ele é bem cíclico, né, na nossa vida. Tenho diversos momentos também de desatenção, principalmente dependendo do nível de sobrecarga que estou. Eu acho que também deveria ter aí, dentro do título TDAH, a questão da impulsividade. Então, eu sou do TDAH do tipo impulsivo, bastante impulsivo. E falando um pouco aí sobre minhas origens, né? Eu nasci em Salvador, com 2 anos de idade vim para Recife, mas me considero uma pessoa que sou um pouco do mundo, né? Meu pai é do Paquistão, meu pai nasceu no Paquistão e veio para o Brasil em 1974, mais ou menos. E depois do meu diagnóstico, que foi um diagnóstico tardio, com 38 anos, eu vi claramente que meu pai também tinha TDAH. Então, todos aquele os fator. comportamentos, pois é Fator estranho, exato, que, assim, bem diferente, né, da sociedade, na verdade era o TDAH, né? E isso tudo foi o que me levou a começar a falar sobre o TDAH, né? Porque teve um impacto profundo na vida do meu pai, apesar dele ter sido uma pessoa que teve sucesso, né, esse sucesso social, né, que é desejado pelo senso comum, mas com impacto emocional, afetivo e principalmente na saúde dele é bem significativo, né? Então, isso me move demais, já antecipando um pouco, né, o que é que me move. E é isso. E vamos desenvolvendo aí ao longo aí da nossa conversa. Tem muita coisa boa aí para falar. Sim. Calma, seus pronomes também são ele e dele. Só Sim. pra... Ok. E agora, Clarissa. E você, Clarissa? Pronomes, cidade, estado e qual é o seu tipo de TDAH? Meus pronomes são ela e dela. E eu sou de Brasília, DF. Nasci aqui em Brasília. Morei em outro lugar também, mas hoje eu estou aqui. Sou brasiliense, moro em Brasília. Conheço pouco outras cidades, então eu tenho muito da minha experiência de como é ser TDAH aqui mesmo. E o meu tipo também é misto, somos todos combos mistos aqui, pelo jeito. 4 mistos. 4 misto quentes aqui. Então, se a gente se perder muito, e se a gente começar a invadir a conversa um do outro, tá tudo certo, quem tá ouvindo, quem tá falando. É um programa TDAH, não... Se a gente começar a ser neurotípico, aí a carteirinha, a gente começa a dar uma olhada na carteirinha de TDAH e falar, gente, tá muito em ordem isso daqui. Isso não é um programa de TDAH, tá tudo muito em ordem. Aqui tá todo mundo normal. Todo mundo a gente sabe que é assim, né? Então, o bom é que a gente pode estar nesse ambiente sem criar nenhum tipo de camuflagem, né? Exato, e outras comorbidades também, né, que você tinha falado. Isso. Acho que a ansiedade anda junto. Também tô na busca também para o autismo, porque nessa brincadeira de adentrar as comunidades, a gente acaba descobrindo que uma coisa extremamente ligada à outra, muito Sim. mesmo. O índice de você ter os dois também é muito alto. Muito alto. Muito alto. Eu já vi uma pesquisadora falando de 50%. Eu já vi de 50%, já vi de 70%. Exato, é muito alto. Tanto que se a pessoa suspeita, já indicam assim, olha, vai atrás. Só que eu tô indo atrás assim, com muito mais calma do que foi a experiência com o TDAH, porque como eu já tô assim no meio, já entendo formas assim de compensação, já entendo o processo de tirar a camuflagem, eu tô menos ansiosa em relação a isso, até porque é um diagnóstico mais caro e um pouquinho mais difícil da gente conseguir. Então tô levando com mais calma. Diagnóstico no Brasil, infelizmente, é muito caro. Mas... Não só no Brasil, viu? Não só no Brasil. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né? Enfim, estava querendo tirar algumas dúvidas comigo. E
ela mora na Austrália e comentando lá que a consulta com um psiquiatra, né, uma pessoa que tem um conhecimento maior, é $650 australianos, que dá em torno de $500 americanos, né? Então, veja aí, vai para casa de R$2.000 e tal. Nossa. É muito caro, né? E aí, puxando um pouco para a história do autismo, hoje eu vejo que, muito provavelmente, meu pai ele não tinha só TDAH. Ele tinha assim, uma mente brilhante mesmo para a parte de exatas. Ele era engenheiro elétrico e vejo claramente diversos sintomas ali de TDAH nele, né? Sinais, sintomas, características de TDAH, mas também puxando para a parte do autismo. Bem claro mesmo, assim, para a parte do autismo, né? E provocando até alguma outra coisa que está bem em evidência desde 2018, que o TDAH e o autismo ele não são dois transtornos distintos. Ele é o mesmo transtorno em espectros diferentes. Porque quando você pega uma pessoa com TDAH grave e uma pessoa de autismo do nível 1, elas se confundem ali em várias sobreposições. Entendeu? Então, o diagnóstico é difícil, inclusive, né, quando tem a TDAH e autismo. Eu fico em dúvida quando eu ouço isso. Eu sei que é uma linha que está crescendo cada vez mais, que o TDAH seria tipo um nível de suporte do autismo, mas tem algumas coisas que o TDAH... Eu realmente fico em dúvida sobre isso, porque tem algumas coisas que são tão iguais, mas tem algumas coisas que, quando é diferente, é quase o oposto um do outro. Então, eu realmente tenho algumas dúvidas por causa disso, porque eu entendo eles estarem classificados no mesmo tipo de transtorno de neurodesenvolvimento, porque os dois são muito iguais e os impactos na vida são muito iguais, mas, ao mesmo tempo, quando é diferente, é muito diferente. Então, eu tenho as minhas dúvidas. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. É uma coisa que eu ainda estou trabalhando e eu quero ver como é que fica mais para frente os estudos e as... Eu vou lhe indicar o nome de uma pessoa que é Bruno, Dr. Bruno. Ele é psiquiatra e o grande foco dele agora está nessa linha de estudo, entendeu? Ele está, inclusive, em todos os maiores congressos do mundo de neurodesenvolvimento, ele está em contato com o grande cabeça do mundo dessa parte, dessa sobreposição, entendeu? E ele que está fazendo toda essa provocação. Inclusive, ele participou do último CONIN também, falando sobre isso, né? E assim, que é um mundo são pesquisas sombrio. Muito recentes. Recente, desde 2018, né? Muito recente, entendeu? Sim, então e mostrando que vários genes são os mesmos. Então, e aí quando se fala de sobreposições, tem diversas sobreposições até das estereotipias. E teve uma vez que eu fiz uma postagem sobre estereotipias do TDAH que não são oficiais e que várias pessoas disseram, eu tenho isso. Aí várias outras pessoas questionando, não, mas isso é do autismo. Aí outra pessoa, não, mas eu não tenho diagnóstico do autismo. Não, mas a gente tem. Só que pra gente eles chamam de hiperatividade. As nossas estereotipias são mascaradas como hiperatividades. A gente ficar tirando casquinha, ficar coçando a cabeça, mexendo no cabelo quando você tá num nível de ansiedade maior, mexendo em algumas coisas, até rabiscando o caderno para prestar mais atenção. E até algumas que são do próprio autismo mesmo, mais forte do autismo, como por exemplo, eu fico me balançando. A criança, pois é, como autorregulação, eu fico me balançando. Essa cadeira aqui, cadeira boa, eu comprei há pouco tempo e a cadeira já tá nheco, e tudo que eu tô balançando. Ou outra, por exemplo, de crianças estarem andando mais com a ponta do pé. Isso é o TDAH. E tá não fechar de forma alguma. Exatamente, é do autismo, mas. E ter características totalmente do TDAH quando vai passando, entendeu? Sim, é uma interseção muito grande. E outra coisa, ele ficar com o movimento de flapping, que é do autismo, entendeu? Mas crianças também com TDAH têm. Flapping, que é ficar batendo as mãos e... ficar batendo a mão, como se fosse asinhas, Deixa eu... Tahara e Clarice, vocês queriam falar alguma coisa? Que vocês fizeram um movimento de falar e aí eu não sei. Então, eu mesmo tô desconfiado mesmo que eu tenha o nível 1, né? Inclusive eu passei pela psiquiatra e tal. E ela alegando, não, você não tem não. Então, é sobre isso, né? Que
precisa ir mais de um psiquiatra procurar o diagnóstico, né? Porque pode estar ali escondidinho, né? E a gente não saber, mesmo que tenha só o nível 1, no caso, do autismo. É. Eu queria voltar um pouquinho na conversa e saber, assim, como que vocês começaram a fazer conteúdo sobre TDAH ou falar abertamente sobre isso? Clarissa fez um livro, mas como é que surgiu, assim, a ideia do livro? Eu sei que pra gente, às vezes, se abrir sobre o TDAH não é uma decisão fácil, porque a partir do momento que você começa a falar muito sobre isso, as pessoas começam não só a te conhecer por isso, como na parte de trabalho e aí currículo, quando as pessoas de RH de empresa vão te procurar e associam seu nome a isso, ou tem você falando muito sobre isso, isso fica até mais difícil para a gente em empresas formais, trabalho formal, por exemplo. Como é que foi essa decisão, Clarissa, para você, assim? Como é que surgiu a ideia de criar conteúdo falando sobre o TDAH? Então, eu acho que o meu conteúdo provavelmente é um pouco mais diferente dos outros colegas que tem aqui, porque o meu conteúdo é relacionado à ilustração, o meu trabalho artístico, o meu desenvolvimento de produtos autorais e não necessariamente do TDAH. Uhum. Então foi meio que algo até que eu fiquei pensando, gente, será que eu realmente falo disso? Porque é exatamente isso que você falou, tipo, vou me expor de uma forma muito... Sim, exato. E até na hora de lançar, porque eu tive que fazer o financiamento coletivo e tal, eu fiquei, gente, é uma coisa tão diferente, a galera vai ficar super confusa, o que vai acontecer? Só que, por um lado, eu sempre falei muito, assim, da parte emocional da criação, assim, de processo de criação e tudo, sempre, quando você tá criando, você tá falando de você, então meio que não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Então, a ideia, na verdade, foi meio que surgindo com um tempo. Eu posso contar a historinha de como eu cheguei no livro? Uma coisa assim, até explicar por que eu chamei cada um de vocês, porque eu acho que cada um aqui tem um conteúdo completamente diferente do outro. A gente fala sobre TDAH, cada um no seu nicho, cada um à sua maneira. Não significa que a gente não fale, mas, por exemplo, o Tahar vai para o humor, Clarissa vai para ilustração, a Haider faz congresso e eu fico mais em podcast. São maneiras diferentes. O jeito, por exemplo, que a Heider e eu falamos. Isso eu acho fantástico. Exato. E eu bato tanto nas pessoas assim. Bato no sentido de puta que pariu, a gente precisa de gente falando TDAH. E porque não vão gente ser TDAH falando sobre TDAH. Pois é, não vão ser todas as pessoas que vão conectar com a minha forma de falar, porque eu sei que às vezes eu sou duro. Não vão ser todas as pessoas que vão conectar com a forma de Tarra falar, porque não querem conectar sempre com o humor. Não vão ser as pessoas que... É isso, mas a partir do momento que existe uma diversidade falando, as pessoas vão se alertando. E o negócio vai mudando. E tem várias pessoas... é bem distinto mesmo. Pois é, exatamente. As pessoas precisam disso, se conectar, que existe possibilidades e que existe uma transformação que vem depois daquilo. E não ficar na luta de não, só o profissional pode falar. Não. Aqui é só um alerta. Ninguém diz que o tratamento é olhar Instagram, de forma alguma. Voltando, Clarissa. Mas é isso. Sim, eu vou contar a historinha de como eu cheguei. Como eu cheguei no livro. Eu tava, no meio, bem naquele miolo, assim, traumático e horrível da pandemia, que a gente ainda tava sem vacina e tal. Eu ficava tentando buscar formas de me distrair, então eu comecei a fazer uns cursos que eu sempre queria fazer. Porque eu queria começar a trabalhar mais quadrinhos, mais narrativas no meu trabalho. Só que eu tinha pouca confiança na minha escrita, que é aquela coisa da escola de achar que se eu tirava nota ruim na redação, eu não sei escrever. Então eu tinha essa herança assim de traumas da escola mesmo, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Se você sabe ou não escrever uma redação para o vestibular, não quer dizer que você não saiba escrever de outras formas. Então eu fiz uns cursos online mesmo. Eu fiz um curso de escrita, de narrativa, li vários livros sobre, e um dos cursos que eu fiz foi um curso da Roxane Gay, naquele Skillshare. A Roxane Gay é incrível, maravilhosa,
falando sobre o trabalho dela, sobre escrita, e uma das atividades, assim, algo que ela falava muito, era escrever sobre algo que aconteceu com você. Aí eu escrevi sobre a dificuldade que eu tive para conseguir descobrir o que é, descobrir o diagnóstico, entender o que tinha de errado comigo, porque era alguma coisa que eu não sabia. Aí eu conto a história no livro, de como que foi através do caderno que eu consegui chegar na suspeita, e com a suspeita ir atrás de recursos, ir atrás de tratamento e diagnóstico e tudo. Então foi muito... foi algo que começou de uma forma, assim, distinta, não era o tipo de narrativa que eu queria trabalhar, que eu realmente... no momento eu estava trabalhando com quadrinhos mais pantomímicos, mais surrealistas, assim, umas coisas mais fantásticas, e eu cheguei contando uma história autobiográfica minha que aconteceu. E era algo que eu queria realmente começar a colocar no mundo, por causa justamente do fato de eu ter chegado no meu TDAH graças a outros conteúdos. Se não fosse assim, a comunidade do Bullet falando disso, eu não sei se eu teria chegado do jeito que eu cheguei. Então foi exatamente assim, eu contei essa história, uma comunidade nada a ver me ajudou, então de repente tem muitas pessoas que estão em volta das pessoas que gostam do meu trabalho, as pessoas que me seguem, que me acompanham, que eu posso ajudar. Se uma pessoa assim, que me segue conseguiu ver nesse conteúdo algo interessante, descobriu algo importante sobre ela mesma, melhor, porque meu público é majoritariamente mulheres, que é algo que eu falo muito também no livro, que como foi tão difícil por conta de ser mulher, por conta de ser profissional criativo, porque a gente ainda tem essa ideia romântica do artista, de que o artista tem que ser meio doidinho mesmo, e as pessoas falam, não tem um filtro para falar coisas absurdas a respeito de saúde mental para uma pessoa que é criativa. Uhum. Então, entrou vários desses fatores no livro. Eu fui até tentar editar para conseguir publicar, mas eu acabei indo pelo caminho independente mesmo, de fazer pelo Catarse, porque eu realmente queria fazer. Tivemos escolhas, eu junto com as minhas editoras, a gente teve que fazer algumas escolhas mais práticas, pé no chão, para realmente ser viável e sair. Mas foi algo, assim, incrível, porque foi um processo muito emocionante, e muitas pessoas falaram comigo que, nossa, quando eu vi o seu livro, quando eu li, ou quando eu só vi a capa, acendeu uma coisa em mim, eu fui atrás. E foi aquela coisa, né, das pessoas contando coisas pra gente que melhoraram, ou foram atrás de tratamento, e a gente chora e abraça e chora junto. Eu fiquei mal emocionada quando eu tenho uma menção na tribo lá, sim. Tahari, e você? Como é que foi pra você colocar isso no humor? E assim, queria já aproveitar e às vezes eu vejo muita gente fazendo piada com o TDAH e tipo fazendo sketches de humor com o TDAH, e eu acho que o humor pode ser livre para fazer o que quiser, só que eu tenho um negócio de eu acho que até o humor tem limites. E tem uma coisa, alguém pode chegar para mim provavelmente nesse episódio e falar descansa militante, mas existe uma coisa chamada cripple face, que é do tipo uma pessoa se fingindo de uma pessoa com deficiência para interpretar um papel. Tipo, esqueci o nome. O seriado de médico, eu assisto ele. O do menino autista e o ator não tem autismo. Ou a advogada extraordinária, que é uma advogada autista e a atriz também não tem autismo. Só que, assim, para TDAH, para deficiências físicas, as pessoas fazem isso ainda hoje. É muito fácil você ver um ator que anda interpretando um cadeirante, por exemplo. Só que você vai pensar isso em outras questões. Por exemplo, é impensável você fazer um blackface. Pegar um ator branco para interpretar uma pessoa negra, pegar uma pessoa branca para interpretar uma pessoa asiática. Isso é apagamento cultural. E existe o cripple face, só que ninguém liga para o cripple face. Ninguém liga para uma pessoa, por exemplo, que não tem um transtorno ou não é cadeirante interpretar alguém que tem uma deficiência. Só que você faz humor sendo TDAH e você
fala do seu TDAH com humor, só que tem muita gente que fala do nosso TDAH fazendo humor sem ser TDAH. Eu queria saber, assim, como é que foi pra você? Como é que você começou a fazer isso? E como é que você vê isso também? Então, eu comecei mesmo depois que eu já tinha algum tempo, né, já o diagnóstico, né? Eu comecei primeiramente no YouTube em 2019, quando eu já tinha. E isso, antes disso, foi um processo, né? Porque foi em 2017, 2016 que eu recebi o diagnóstico e eu viajei sozinho e foi minha primeira viagem na Europa e eu comecei mesmo a me autoconhecer logo depois do diagnóstico. E aí eu fui entendendo como que eu era mesmo, porque uma coisa é você estar dentro de casa, né, e tal, lidando com os pais, outra coisa é você sozinho, né, se amar do jeito que você é, pelas suas dificuldades mesmo. Aí eu comecei a criar conteúdo, né, ajudar as pessoas, e foi logo depois que eu também me autoconheci, de onde veio a minha, como é que se diz? A minha identidade, minha história, porque como eu sou filho único, né? Meus pais me adotaram quando criança e bem recém-nascido. E eu conheci meus irmãos biológicos. E foi a partir daí que eu também queria ajudar outras pessoas com TDAH, porque eu percebi ali que tinha muita dificuldade, né, neles que se pareciam muito comigo, que até então eu nunca tinha conhecido outras pessoas que tinham TDAH, só que nesse caso não diagnosticados, que eles são. Então eu comecei a entender mais também, né, através dos meus irmãos e de mais informações. E aí, num, em uma outra viagem, eu fiquei sem meu computador quando eu tinha que trabalhar, lá em Viena, quando eu fui visitar minha prima. E eu pensei, não, vou criar meu canal e vou ajudar outras pessoas com TDAH. E aí eu comecei a criar conteúdos, eu viajando mesmo, com minhas dificuldades e tal. E criei esse vlog, né, de viagens, eu me atrapalhando todo, falando do jeito que eu sou mesmo. E foi a partir daí que as coisas foram andando no Instagram e tal. E logo depois eu pensei, não, vou criar várias histórias que aconteciam comigo, com minha família, quando eu morava com eles. E foi a partir daí que começou mesmo a andar mais e as pessoas se identificarem mais, né? De no dia a dia, das dificuldades e tal. E eu pensei, não, vou levar o humor, porque o humor é uma coisa que salva vidas, né? E a melhor coisa é rir, e eu juntei os dois, apesar de eu não me sentir engraçado, né? Mas enfim, eu é isso aí. Já não sei mais o que falar. Eu achei ótimo. Eu acho muito legal quando a sua família participa dos vídeos. Até assim, eu já tentei que a minha mãe gravasse podcast comigo. Ela falou: não vou fazer isso, nunca vou fazer isso. E da minha casa, assim, não tem essa possibilidade. Eu acho muito legal quando as famílias participam. Eu acho muito legal que a sua participa muito também. É verdade, quando dá, né? Porque agora minha mãe tá morando em Sergipe, eu sempre gravo com ela. E é uma maravilha. Porque é aí que as pessoas vão se identificar mais ainda, né? Porque não é só o meu personagem que eu faço de minha mãe, imitação, que na verdade é real. Adri, você estava contando um pouquinho de você, que você fez um pouco por causa do seu pai também. Como é que foi isso, assim? E como é que foi, tipo, o começo da Conin também? Quando eu fui diagnosticado com TDAH, né? E uma das perguntas que eu fiz ali pro psiquiatra, que na verdade eu fui diagnosticado primeiro porque eu estava me tratando ali de uma compulsão de exercício físico, compulsão alimentar,
e que, na verdade, eram outras coisas que estavam acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, né? Depois de um tempo grande, fui pedir ajuda para isso, porque uma característica bem do TDAH é querer ser autodidata em muita coisa. Eu tinha quebrado um negócio grande e depois estava com dificuldade, passando por um sofrimento, porque meu pai estava internado no hospital. Enfim, nos últimos anos da vida dele foi bem, bem complicada, questão de saúde, enfim. E aí depois de passar pelo terceiro psiquiatra, eu fui diagnosticado com TDAH e o médico... Aí eu fiz uma pergunta para o médico, né? Ele disse, mas como é que eu sempre fui funcional, né? Porque eu tinha uma questão ali de não compreensão do TDAH e achava que as pessoas com TDAH eram mais disfuncionais, né? Ele disse, não, mas você foi uma pessoa que sempre teve bons hábitos, você foi uma pessoa que sempre trabalhou com gestão, isso que você está retratando para mim, tá? Porque desde 21 anos, né, que eu trabalho com gestão, de uma forma provavelmente intuitiva, né? Eu via que funcionava muito bem com gestão, então minha vida toda foi trabalhar com gestão, né? Trabalhei durante 8 anos numa multinacional, na parte de gestão, planejamento, gestão, antes de empreender. Sabia que eu queria empreender desde bem novo. E bem lá atrás mesmo, quando começou a internet, em 1993, eu lembro que uma das principais pesquisas que eu comecei a fazer, na época de BBS ainda, nem internet tinha, era o que é danado procrastinação. Porque eu sabia que eu era um procrastinador. Meu pai uma vez me fez uma pergunta, né? Por que você deixa tudo para depois? E eu realmente, na hora que aquela pergunta bateu ali para mim, disse, por que eu deixo tudo para depois? Eu deixo tudo para depois mesmo, né? Não foi um negócio que doeu ali em mim, né? Eu deixo tudo para depois mesmo. Por quê? Eu sei lá por que eu deixar tudo para depois. Porque não é algo confortável deixar tudo para depois, não. Enfim, então, assim, a vida toda eu trabalhei com gestão, né? Porque eu sabia que queria empreender, deixar tudo para depois é um tiro no pé, né? Então, a vida toda fui dentro dessa jornada do como evitar deixar as coisas para depois e que sistema está utilizando para isso funcionar. E o médico falou, né? Não, agora você tem que entender, compreender bastante sobre TDAH e fazer terapia cognitivo-comportamental, na época ele sugeriu, né? E aí eu disse, não, ok, então agora eu vou entender muito sobre TDAH, né? Aí quando você fala um gatilho desse para uma pessoa com TDAH hiperfocada, que sempre foi uma característica minha, né? Eu disse, eu vou entender muito sobre TDAH. Então comecei a estudar de uma forma extremamente intensa, né, sobre TDAH e vi que muitas ferramentas possíveis para TDAH nada mais é do que esquemas, estratégia, método, né? A gente deixar as coisas visíveis, e isso é muito gestão. A estrutura que a própria indústria, empresas, enfim, são estratégias. E eu disse, porra, eu sei isso, eu já sei isso. E pelo menos há 11 anos eu trabalho como consultor empresarial também. E eu disse, porra, velho, eu sei isso, entendeu? Eu posso ajudar as pessoas. E aí eu lembro claramente, eu cheguei para falar, eu não tomo nenhuma decisão sozinho. Isso há bastante tempo, né? Depois de ter quebrado a cara algumas vezes. Vamos depois conversar sobre tomada de decisão, gente, porque alguém aqui não tem problemas com tomar decisões, porque eu tenho todos. Eu pergunto até para minha gata quando eu preciso tomar uma decisão, porque isso é um problema na minha vida. Assim. Pois não, mas aí eu tenho uma estratégia para tomar decisão rápido, que é exatamente isso, né? Aí a gente fala sobre isso depois, deixa eu só comentar aqui. E é isso, né? Porque eu também sou dependente emocional, mas eu não dependo de uma pessoa, eu dependo ali de um ciclo rápido de várias pessoas que eu sei que eu posso confiar, para não depender de uma pessoa só. Aí eu disparei logo para as pessoas, pronto, tô com ideia. Aí, pessoal, pronto, lá vem tu e tuas ideias, né? Eu, pronto, vou começar a falar sobre TDAH. O que vocês acham? Aí viagem da porra, começa a falar sobre TDAH, onde tu vai tirar tempo para falar sobre TDAH? E outras pessoas já disseram, bicho, vai, velho, só vai, é tua vida. Tu vai conseguir falar sobre isso. E expliquei antes, né? Por que eu vou falar sobre TDAH, não foi simplesmente começar a falar sobre TDAH.
E alguns outros, porra, tu vai arrumar tempo para fazer isso como, velho? Da onde tu vai tirar esse tempo? Aí eu disse, não, eu vou falar porque eu sei falar sobre TDAH. E expliquei o porquê eu saberia falar sobre TDAH. E o resto eu vou aprendendo no caminho. Mas já estou estudando sobre TDAH há muito tempo, né? Então, nada como aprender mais detalhes do processo e tal, estando no jogo, né? Porque eu vou me articular com várias pessoas no meio do caminho, enfim. E aí comecei a página. E a página começou a crescer super rápido, né? Sei lá, com 3 meses de página, eu estava com 50, 60 mil seguidores. E bem, aí logo depois da página começar a crescer, já emendando aí com a resposta do Coni, eu já tinha feito ali, começou a fazer articulação com vários profissionais que eu via que estavam no meio, né, do TDAH e que tinham valores ali que faziam sentido para mim. Aí eu disse, pô, então agora é a hora também de pensar como é que a gente pode fazer essa conexão de uma forma útil e com algo democrático para as pessoas, né? Porque para tudo que eu penso hoje tem que ter pelo menos 30, 40% das vagas serem gratuitas para as pessoas que não tenham condições nenhuma de pagar, né? E aí disse, pronto, vamos criar um congresso e que os palestrantes cheguem e eles não sejam remunerados por isso, mas eles ganhem visibilidade e eu possa proporcionar para as pessoas 30, 40% das vagas gratuitas, né? E o pré-requisito eita, já estou dando spoiler aqui do pré-requisito, mas eu espero que as pessoas não tenham má fé de colocarem que são isso sem ser, né? Via de regra, são professores da rede pública, quem eu coloco ali como prioridade, né? Professores da rede pública, prioritariamente mulheres e que tenham filhos também, e que tenham TDAH também, entendeu? E que sejam pessoas de baixa renda, né? Então, porque aí essas pessoas vão estar, assim, proliferando o conhecimento, né? E, de fato, fazendo o conhecimento ser democrático. Esse que é o grande objetivo, entendeu? Pois é, Uma então... coisa que eu queria saber, gente, é assim, de uma forma geral, como é que vocês tiram inspiração? Como é que é o processo de vocês para isso? Clarissa estava falando um pouco de que sua inspiração foi sua própria vida para criar o seu livro, assim. Como é que você acha que. Como é que você tira inspiração não só para o livro de TDAH, mas para as outras artes que você faz? E, tipo, você acha que a arte ajuda no seu TDAH com isso? Inclusive, essa parte da arte foi uma pergunta da Adri, que é uma TDAH Hype. A criação visual é o meu hiperfoco. É o meu hiperfoco, assim, de como eu me sinto bem, o que me dá energia, o que me deixa muito feliz, muito eufórica e tal, é eu estar fazendo algo que realmente é minha paixão, assim. Então, se me ajuda com o TDAH, ou se eu me sinto melhor, eu sinto hiperfocada, assim. Eu acho que é isso. Não dizendo que, tipo, toda vez que eu sento pra trabalhar eu tô hiperfocada, porque eu acho que a gente tem que saber também distinguir que só porque eu sentei pra trabalhar eu vou hiperfocar agora e vai ser um comando no meu cérebro e vai dar tudo certo. E a gente sabe que muitas vezes não é assim. Mas eu acho que a inspiração vem muito do universo visual, assim. A gente pode tirar a inspiração de tudo que nos apaixona. De tudo que nos interessa. Então, eu sempre fui muito obcecada mesmo pela criação mesmo, pelo trabalho de outras pessoas, de outros colegas, de grandes artistas também, de livros, de ilustração, de quadrinho, de desenho animado. Então, todo esse universo assim me alimenta. Então, enquanto eu estou consumindo, tá me alimentando, tá me dando novas ideias, até para eu poder produzir mais e melhor, porque às vezes a gente tem a sensação de que inspiração é um raio que bate na sua cabeça e agora eu estou inspirada e eu vou... Deus colocou o dedo na minha testa e agora eu tenho inspiração para fazer uma criação maravilhosa, sendo que não é muito bem assim, é o trabalho, assim, a gente está
É um processo, criatividade, né? Exato, o próprio processo pode te dar ideias para mais trabalhos, são coisas que a gente fala muito dentro mesmo dessa parte de criação visual, assim, como que o processo é importante, como que a gente pesquisar é importante, a gente acha que é muito daquilo que eu falei antes, de que o artista é uma pessoa, assim, que está a parte da sociedade, que é um pouquinho assim, não, é um trabalho em que a gente está pesquisando o tempo todo, a gente está catando informação para a gente o tempo todo, a gente está analisando o que a gente está vendo o tempo todo. Então, é muito disso, assim, o que a gente está fazendo, o que a gente está criando é sempre resultado de tudo que a gente já fez antes. Uhum. Eu não sei se isso responde a pergunta. Não, eu acho que responde, eu acho que faz muito sentido. Heather, eu acho que eu te cortei. E aí aproveita e já responde a pergunta de onde você tira inspiração. Inclusive, assim, já te falaram assim, além de onde você tira inspiração, já falaram pra vocês, vocês já fizeram isso antes? Ou compararam o seu trabalho sobre TDAH com de outra pessoa? E como é que é isso, assim? Tipo, você precisa ter inspiração pra fazer conteúdo, ou você precisa achar um conteúdo pra fazer, e aí não ser comparado com outras pessoas que também falam sobre TDAH. Vamos lá, falando de inspiração primeiro, né? Eu concordo aí plenamente com Clarissa, principalmente na história do... É um reflexo de tudo que você fez antes. Eu acho que a cabeça da gente, por ser uma cabeça altamente hiperativa, vai gerando essas hiperconectividades, né? De, porra, tudo que foi passando. Então, não é simplesmente uma criatividade, né? Eu acho que tem uma palavrinha que... Não sei quem é o criador dessa palavra, exato, mas eu vi ela com... É um cara aqui de Recife também, bem amigo de uns amigos meus, que é Murilo Gun. Ele fala de combinatividade, que é você sair combinando coisas que já aconteceram, sacadas que já passaram e tal, e, porra, isso aqui combina com isso e tal. Porra, eu já fiz muita coisa na vida, velho, já fiz muita coisa, então termina que vem vindo, entendeu? Aí ela falou também de pesquisa. Porra, eu sempre tenho pesquisa de opinião rolando com seguidores, eu sempre tenho caixinha de pergunta aberta, eu respondo absolutamente todos os directs que me mandam. Então, a galera manda áudio, a galera manda WhatsApp, a galera... Porra, sempre tem ali, ó, o que passam ali, as dores, sempre tenho, assim, encontro da mentoria ali com o pessoal. Nos encontros da mentoria tem muitas falas das pessoas, entendeu? E assim, não falta. A quantidade de livro que eu já li na vida, foi tanto livro, e às vezes eu paro, desço os livros todos e digo, não, tá na hora de doar livro. Aí eu pego, sacudo assim os livros e digo, peraí, tem alguma coisa de útil aqui nesse livro? Aí vejo se tem alguma anotação, aí pego, separo, mas aí pego só o livro mesmo, aí boto assim na internet, esse livro aqui, resumo desse livro, tem alguns pontos desse livro, assim, resumo do livro em 3 minutos. Aí agora com o ChatGPT. ChatGPT, pontos principais do livro tal, não sei o que, alguma inteligência artificial, assim, é infinito. Acho que muitas vezes agora, nesse processo criativo, é você tentar resumir, até para você não enlouquecer, porque você passa o dia todo só querendo criar, e às vezes é mais execução, entendeu? Eu posso falar só uma coisa? Claro. Sobre o ChatGPT e esses, já que falou, né? Porque a galera tá usando muito para pesquisa. O ChatGPT, ele emula e ele não faz a pesquisa, então tem que ter muito cuidado com isso, porque quando a gente acha que ele tá dando informação pra gente, ele dá muito bonitinho o formato de citação, que nem artigo e tudo, só que ele tá, muitas vezes ele tá inventando. Inventa, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, com as coisas que a gente, pede. A gente tem que ter o conhecimento do que a gente está pedindo e entender sobre o assunto, principalmente, né? Sim, mas o ChatGPT muitas vezes... Ele pode ser uma ferramenta muito útil para algumas coisas, para outras ele às vezes te engambela e às vezes você nem percebe que ele tá te engambelando. Ele é uma ferramenta maravilhosa para emular.
para parecer que... para copiar as outras coisas. Eu até tava Camufla muito pensando, bem. eu até tava pensando esses dias, né, sobre isso, de que para o TDAH pode ser uma coisa muito negativa, porque o TDAH ele pode também, tipo, ficar dependendo muito dele, né? E aí, tá entendendo o meu Faz processamento aqui? sentido, faz sentido. Porque a gente depende dele, não necessariamente a gente vai verificar se as informações que ele dá são verdadeiras. Faz sentido. Sim, e ele Exatamente. realmente ele imita até assim, nome de autor, página, livro. Tipo, eu quero com citações estilo ABNT. Ele inventa. É muito louco. A gente tem que ter muito critério na hora, assim. Tem muito critério. Mas entenderam também que a gente tá agora no iniciozinho da inteligência Sim, artificial, entendeu? Então, sim. assim, muito rapidamente ele vai estar 100% integrado, como o Jasper mesmo da Google já está integrado, entendeu? Então, assim, a gente tá ligado nas inteligências artificiais porque já está facilitando demais. Eu vejo dentro do meu processo mesmo, não só nisso. Por exemplo, várias pessoas que têm dificuldade em criar ali ideias de lanche. Ah, não, ideias de lanche alto em proteína, baixo em gordura, prático e que dê para levar para vários lugares que não seja perecível, barato. Ele vai uma lista para você imensa. Então, assim, ele pode ajudar em diversas coisas. Várias coisas, óbvio, você vai ter que ter um bom senso, tá filtrando, ver a veracidade, enfim. Internet de uma forma geral, né? Porque daí você falou desse negócio do lanche, eu fiquei lembrando daqueles vídeos de receita, especialmente de americano, que coloca, tipo, para fritar um pacote de salgadinhos de Cheetos e coisas assim. E assim, qualquer coisa na internet a gente precisa filtrar, porque às vezes as dicas que a gente pega na internet como um todo, elas fazem mais mal do que bem. Sim, claro, exato. Aí que entra o bom senso, né? Não vai deixar o negócio estar rodando só, né? Tahari, como é que funciona isso com você, inspiração? Você falou que quando você começou, você se inspirou muito nas viagens que você estava fazendo. E alguém já chegou para falar, seu conteúdo é igual de outra pessoa? Ou, eu já vi isso no conteúdo de outra pessoa, alguma coisa assim também? Ou fica comparando o jeito que você fala sobre TDAH com outras pessoas? Bom, comparar, as pessoas sempre vão comparar, né? Porque, assim, é sempre um pouco muito similar, né? As coisas, assim. Porque hoje em dia, né, é difícil, assim, se criar, assim, de fato, né? O que muda mesmo é Como é que se diz, gente? Me ajudem aí. Tipo... A forma como você faz? que cada um é cada um. Hum. Entendeu? A personalidade, a individualidade que você dá pro seu conteúdo. Então, como eu sempre gostei, né, de brincar de boneco, eu acabei. Eu parei de brincar mesmo, acho que foi com meus 22 anos de idade. E aí eu comecei a criar o conteúdo também voltado para essa coisa de atuação também, por conta também dos meus bonecos. E aí eu sempre fazia vozes variados, né? E aí eu comecei a criar outros personagens. E aí as pessoas se identificaram e tal. E aí foi isso. Bom, Drebo, foi isso por hoje. Eu vou encerrar o episódio por aqui antes que ele fique muito longo. Ainda tem todo o resto da conversa para a segunda parte do episódio na semana que vem. Gente, de verdade, foi uma honra ter vocês três aqui. Eu tava querendo arrumar desculpas para convidar vocês. Aí eu tive a ideia desse episódio, aí eu votei com os TDAH Hypers e eles aceitaram a ideia. E eu fiquei muito feliz. Eu consegui a desculpa que eu queria para convidar eles aqui. E tipo, sério, eu tava muito tempo querendo fazer um episódio com vocês, eu só não sabia o que fazer. Aí eu tive essa ideia e eu fiquei mó feliz que vocês aceitaram.
E obrigada de verdade por vocês estarem aqui. Eu queria que vocês deixassem os links de vocês para as pessoas acompanharem os trabalhos. Às vezes quem não conhece, ou quem já conhece, mas vai lá de novo ver e recomenda, enfim. Deixa eu começar. Vamos começar por ordem alfabética. Clarissa, deixe seus links de como as pessoas fazem para te encontrar nas redes. Meu link é meu nome mesmo, Clarissa Paiva. Clarissa mesmo, SSA Paiva, Paiva, meu nome normal. Aí quem quiser adquirir o livro tá na minha loja online, clarissapaiva.com.br. Ele é um livro ilustrado, ele é um misto assim de livro ilustrado com quadrinho, assim, meio estilo Diário de Banana. Mas conta a história, eu conto como que eu faço essas compensações e é isso, tem a versão em PDF também, caso alguém queira a versão digital. Heather, e você? Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Obrigada por estar aqui também. Eu estou no Instagram, né, como TDA Hábitos, e é onde eu estou melhor posicionado, né? Então, me sigam por lá. E o resto de lá vocês seguem para outro canto. Estou no YouTube também, estou no TikTok, enfim, mas... Você tem aquelas árvores de link? Tem sim. Bom. Tahari, você, obrigada por estar aqui também. Muito obrigado pelo convite, eu amei. O meu link é só procurar lá, TAHAR, que vai aparecer logo um dos primeiros, porque meu nome é um pouco mais diferente assim, né? Não é muito comum no Brasil, aí aparece logo. E é isso. Foi um prazer. Foi um prazer total. Muito grande, gente, de verdade. E vocês sabem, ouvintes, se vocês... Comentem os episódios, falem comigo lá nas redes sociais, @tributadh, eu tô em todas as redes, literalmente todas as redes agora, se tiver uma rede nova, eu entrei nela, e é só me procurar por lá. Eu tô desde o Blue Sky até o Threads, enfim. E não esqueça que todo o trabalho da Tribo TDAH literalmente depende de você. Então vai lá em apoia.se/tributadh, porque assim você ajuda a Tribo TDAH a não acabar. Vão continuar os podcasts, aí continuam os conteúdos e as redes sociais, enfim. E você ainda tem direito a um grupo secreto exclusivo com mais de 200 pessoas TDAHs falando sobre absolutamente todos os assuntos. É isso por hoje. E obrigada, gente. Vamos dar um tchau coletivo, pessoal. Tchau! Tchau, obrigada. Tchau. Dentes da Tata. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da Tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Lotz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quintos, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Rael Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Fábio Brunetti, Zaya Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Clarissa Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Ariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Loise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Késia, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Biel, Aloísa Pássaro, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Naeli, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Bel Castro, Poliana Oliveira, Clares e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Shinodex, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Patrícia Menezes,
Fernandes, Tamires da Silva, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, André de Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Ubiratã Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Lucas Cardoso, Nath, Alessandra Spandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Renan Iago Scala, Renato Ribeiro, Tibério Dantas, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius Lauri, Adriana Leopold, César Lemos, Raul Aracaki, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Kathleen, Maria Clara, Danilo Matheus, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Marjorie Amanda, Gabriela Bueno, Felipe, Ricardo Bregalda, Fabrício, Lincoln, Vicky, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Sani Marini, Raíssa Rodrigues, Fábio Dameto, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Isaac Newton.